Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso grupo de estudo da fé católica. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os sacramentos. E a pergunta que nos foi enviada foi a seguinte: qual sacramento, em casos urgentes, que pode ser administrado por qualquer pessoa? Então, para que a gente possa falar sobre sacramento, é necessário primeiro conceituar. Qual o conceito do sacramento? O sacramento é o sinal visível da graça invisível de Deus. Então, os sacramentos foram todos instituídos pelo próprio Cristo e são ao todo 7. E têm a função de alimentar a nossa fé e também de nos santificar. E eles podem ser divididos em 3 blocos. O primeiro bloco é formado pelos sacramentos da iniciação cristã. Estão neste bloco o sacramento do batismo, do crisma e da Eucaristia. O segundo bloco é formado pelos sacramentos de serviço, sacramento do matrimônio e da ordem. E o terceiro bloco, formado pelos sacramentos de cura. Entre eles estão a unção dos enfermos e a confissão. E hoje, de forma particular, nós falaremos um pouco mais sobre os sacramentos da iniciação cristã, começando pelo sacramento do batismo. O sacramento do batismo é a porta de entrada para todos os outros sacramentos. Ele tem um caráter indelével. O que quer dizer isso? Ele não se apaga, ele gera em nós uma marca eterna. E pelo batismo nós somos libertos tanto do pecado original, da mancha do pecado original, das suas penas, como também do pecado pessoal. Nós somos regenerados como filho de Deus e incorporados à Igreja de Cristo. E o batismo tem em nós 2 efeitos principais, que é a purificação dos pecados e um novo nascimento no Espírito Santo. Então, a palavra batizar significa mergulhar, e pode ser feito esse mergulho tanto por imersão quanto por infusão. O que é imersão? Em algumas igrejas católicas, possui o tanque de batismo, onde a pessoa é mergulhada, literalmente, todo o corpo mergulhado naquela água. E o jeito mais comum é através da infusão, quando é derramado a água do batismo sobre a fronte da criança ou do adulto, proferindo as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse ato de mergulhar tem um valor simbólico muito grande, porque naquele momento nós mergulhamos com nossos pecados na morte de Cristo, e quando levantamos estamos ressuscitando em Jesus como novas criaturas, sem pecados, com a graça de Deus. Somos agraciados nesse ressuscitar em Cristo. Então, a partir da água e do Espírito, nós somos batizados e nos tornamos filhas e filhos amados de Deus. Deixamos de ser criatura para nos tornar filhos, para participar também da Igreja de Cristo. Então, a gente observa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, essa importância do batismo. Inicialmente, no Novo Testamento, nós temos algumas prefigurações. O que é isso? Algumas preparações para que o povo daquela época começasse a desenvolver uma consciência da importância do sacramento do batismo. Nós vamos falar alguma delas. A primeira delas é o dilúvio. Com a situação de pecado do mundo, Deus então manda chuva, e essa chuva precisa inundar toda a terra para trazer a purificação. E a Arca de Noé simboliza então a salvação. Alguns são salvos por terem um coração reto. Outra prefiguração do batismo, a travessia do Mar Vermelho. Então, o povo de Deus, que estava escravo no Egito, liderados por Moisés, são libertos, e ao atravessarem o Mar Vermelho, eles saem da situação de escravidão e vão para a liberdade de filhos de Deus. Outra prefiguração, preparação, é esse mesmo povo, quando sai de 40 anos peregrinando no Egito, atravessa então o Rio Jordão para a liberdade de estar na terra prometida por Deus. Então, tudo isso vai preparando essa consciência desse povo de Deus a respeito da importância do sacramento do batismo. E no Novo Testamento,
nós podemos observar inicialmente o batismo de próprio Jesus. Mas se Jesus não tinha pecado, por que ele foi batizado? Jesus foi batizado para cumprir a lei, porque a partir daquele batismo, ele queria carregar os nossos pecados sobre si, para que nós pudéssemos novamente ter acesso à vida eterna. Jesus, então, é anunciado como Filho de Deus. Começa, então, a sua missão. Então, a gente vai fazer a leitura aqui e vai observar, né, quando Jesus é batizado por João Batista, o que acontece? Está no Evangelho, nossa leitura no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Então o céu se abre, o Espírito Santo é derramado sobre Jesus. E do céu vem uma voz que diz: Eis meu filho amado, em quem coloco toda a minha afeição. Naquele momento, o próprio Deus confirma a filiação divina de Jesus. Era ali o Filho de Deus. E começa então a sua missão de anunciar o reino de Deus, de vir trazer a palavra do Senhor para aquelas pessoas. E da mesma forma como Jesus, né, foi batizado após a sua ressurreição, ele também envia os seus discípulos para que batizem. A nossa leitura agora está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o que a gente observa é a ordem de Jesus para que eles pudessem batizar. Por quê? Porque aqui está escrito: o batismo é condição para a salvação. Então, as pessoas deveriam acreditar em Cristo e ser batizados para fazer parte do reino de Deus. Então, às vezes a gente se pergunta: por que na Igreja Católica, diferente de outras denominações cristãs, nós batizamos as crianças? E a resposta é o seguinte: assim, mesmo não tendo consciência, né, e por isso mesmo não tendo pecado pessoal, a criança, ela carrega em si a mancha do pecado original de Adão e Eva. Então essa mancha, ela precisa ser remida desse pecado. As penas desse pecado também são apagadas. E ela então se torna filho e filha amada de Deus, pertencentes também à Igreja de Cristo. Então não tem necessidade da gente esperar essa criança crescer para que ela decida qual fé, qual caminho vai seguir. Porque da mesma forma que a gente, como pai e mãe, a gente alimenta, ela ainda não tem noção do que ela gosta, não gosta, nós ofertamos o alimento, vestimos conforme o nosso gosto, nós também somos responsáveis espiritualmente pelas nossas crianças e devemos, né, como obra de misericórdia também, oferecer a elas a oportunidade do batismo, de se tornarem realmente filhos e filhas de amados de Deus, de alcançar também através do batismo a salvação. E a gente observa no Código de Direito Canônico algumas orientações em relação ao batismo. O batismo é porta dos sacramentos, em realidade ou ao menos em desejo necessário para a salvação, pela qual os homens se libertam dos pecados, são de novo gerados como filhos de Deus e se incorporam à Igreja, configurados com Cristo por caráter indelével. Só se administra validamente pela ablução com água verdadeira, juntamente com a devida forma verbal, que eu disse anteriormente: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é o lugar do batismo, do sacramento do batismo? Exceto em caso de necessidade, o lugar próprio para o batismo é a igreja ou o oratório. E quem é o ministro do batismo? O ministro ordinário do batismo é o bispo, o presbítero e o diácono. Na ausência ou impedimento do ministro ordinário, catequista ou outra pessoa para isso designada pelo ordinário local, pode licitamente batizar em caso de necessidade.
e qualquer pessoa movida por reta intenção, os pastores de alma, principalmente o pároco, sejam solícitos para que os fiéis aprendam o modo certo de batizar, ou seja, em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar. Uma pessoa, por exemplo, que está em perigo de morte, pode ser batizado por qualquer outra pessoa, qualquer um de nós, desde que seja usada a água e se profira as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente observa isso muito acontecendo nas UTIs de hospitais, tanto de criança como de adulto. Às vezes a criança está numa situação ali de morte certa, não se tem mais nada para fazer. Então nós precisamos, como eu falei anteriormente, como forma de misericórdia mesmo daquela pessoa, instruir para que ela seja batizada, para que a família batize se ainda não tiver o sacramento, ou um médico, alguém ali que esteja ali, possa estar dando esse batismo para essa pessoa, para essa criança. Quem pode receber o batismo? É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela. Para que o adulto possa ser batizado, requer-se que tenha manifestado a vontade de receber o batismo, que esteja suficientemente instruído sobre a verdade da fé e a obrigação cristã, e que se tenha sido provado por meio de catecumenato na vida cristã, seja também admoestado para que se arrependa de seus pecados. Ou seja, o adulto que não se encontra em perigo de vida, ele precisa antes receber um batismo, de uma preparação para que entenda as verdades da fé da igreja, que nós não nos orientamos para que ele abandone as situações de pecado também. Já o adulto que se encontra em perigo de morte pode ser batizado se possuindo algum conhecimento das principais verdades da fé, manifesta de algum modo sua intenção de receber o batismo e promete observar os mandamentos da religião cristã. Ou seja, em caso de morte, essa preparação não é obrigatória. Se a pessoa está ali passando por um período de dificuldade, naquele momento que nós ministramos o sacramento do batismo, para que ela não chegue a morrer sem o batismo. Em perigo de morte, a criança filha de pais católicos e mesmo não católicos são licitamente batizada, mesmo contra a vontade dos pais. Aconteceu uma situação semelhante com um conhecido nosso há um tempo atrás, que a pessoa, ele é médico, e a criança que estava no hospital, na UTI, ela é filha de pais que não eram cristãos. E a criança, uma noite, estava passando tão mal que ele ficou com medo da criança falecer e ele batizou em segredo aquela criança, mesmo os pais não sendo cristãos, justamente para dar a chance do sacramento da salvação para aquela criança. Então pode acontecer, mesmo se for contra a vontade dos pais, a gente tem acesso, por misericórdia, a gente confere o batismo a essa criança. Havendo dúvida se alguém foi batizado ou se o batismo foi conferido validamente, e a dúvida permanece depois de séria investigação, o batismo lhe seja conferido sob condição. Como é que acontece isso? Por exemplo, às vezes uma pessoa ela adota uma criança e não tem muito contato com a história anterior dessa criança, realmente não consegue descobrir se essa criança foi batizada ou não. O que pode fazer? A igreja pode batizar essa criança sob condição. Então, quando o padre vai fazer o batismo, ele fala, por exemplo, o nome da criança é João. João, se não fores batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sob condição. Quer dizer, aquele sacramento do batismo só será realmente válido se a criança não foi batizada. Se a criança já tivesse sido batizada e ninguém souber anteriormente, aquele não tem caráter de validade nenhum segundo batismo, porque o primeiro que foi o válido. Então isso é batizar sob condição. E a Igreja Católica, ela aceita o batizado de outras igrejas. Por exemplo, se uma pessoa é evangélica e passa a ser católico, dependendo da igreja que ela foi batizada, esse batismo é válido na Igreja Católica e não precisa nem ser feito sob condição. E aqui eu vou citar algumas igrejas, que está citando o Código de Direito Canônico, que o batismo é válido na Igreja Católica. Igreja Ortodoxa, Igreja Anglicana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja Metodista,
Igreja presbiteriana, igreja batista, igreja congregacionista, igreja adventista, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja de Deus é Amor, Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo e Exército da Salvação. Então, todas essas têm o batismo válido para a Igreja Católica. Se a pessoa mudar de religião e vir para a Igreja Católica e for batizada em alguma dessas igrejas, o batismo para nós católicos é válido, para a Igreja é válido. Bem, em relação às escolhas do padrinho, quantas vezes a gente vê tanto problema, a pessoa quer escolher padrinho por afinidade, porque gosta, e às vezes chega na igreja até com padrinhos de outras religiões, porque ainda não entendeu qual é o propósito do padrinho na vida da criança. É acompanhar nesse crescimento da fé, até ela ter discernimento para ela mesma, na hora do crisma, declarar que ela quer ser católico. Então a igreja dá algumas indicações dessa escolha do padrinho, são elas. Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que seja designado pelo próprio batizando por seus pais ou responsáveis, ou seja, precisa ser escolhido ou pelos pais, ou pelo próprio batizando, ou por quem for responsável por ele. Segundo critério, não tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano, ou seja, precisa ter pelo menos 16 anos. Terceiro, que seja católico confirmado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Ou seja, além de ser 16 anos, precisa ser católico, ter sido crismado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento e, principalmente, que seja exemplo de vida, modelo a ser seguido. Quarto, que não se encontre atingido por nenhuma pena canônica. Quinto, que não seja pai ou mãe do batizando. Então, quem é batizando e pertence à comunidade eclesial não católica, só seja admitido junto com o padrinho católico apenas como testemunho do batismo. Às vezes, a pessoa quer por tudo colocar ali um padrinho, por exemplo, evangélico. Aquela pessoa irá entrar com o padrinho católico e será apenas testemunha, lembra bem disso. A pessoa evangélica será apenas como testemunha do batismo. O padrinho continua sendo aquele católico que está dentro de todas aquelas orientações que a igreja deu anteriormente. Se não houver padrinho, aquele que administra batismo, cuide que haja pelo menos uma testemunha, para a qual se possa provar a administração do batismo. Ou seja, naqueles casos especiais que não é o pároco, ou o bispo, ou o diácono que vai batizar, que não se tenha padrinhos, é necessário que tenha apenas uma testemunha, que vai validar aquele batismo, falar que realmente aquela criança recebeu o batismo. Então a gente tem que estar bem atento a essas orientações da igreja e principalmente saber que nós também temos um papel importante no sacramento do batismo e estar orientando outras pessoas para que busquem o batismo em qualquer situação, nas situações normais do dia a dia e principalmente nessas situações de risco de morte. Então nós tenhamos toda atenção com esse sacramento especial que é o sacramento do batismo. Continuando, o segundo sacramento de iniciação cristã é o sacramento do crisma, que é também chamado de confirmação, onde nós confirmamos o batismo e a graça batismal. Então, nos batismos, geralmente os pais escolhem a fé pelos filhos, por aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Já na crisma, são os próprios jovens ou adultos que vão escolher, com a sua própria vontade, a fé que vão seguir. Então, através da imposição das mãos do sacerdote e também da unção com óleo do crisma, que é abençoado, é transmitido àqueles crismandos o dom da fé, o dom do Espírito Santo. E o nome cristão significa ungido e se origina do nome do próprio Cristo. Então, nós somos seguidores ungidos de Cristo. Então, nos primeiros séculos, a confirmação era uma celebração que era feita junto com o batismo. Mas quando foi aumentando o número de pessoas para ser batizadas e foi ficando impossível a participação dos bispos nessas celebrações juntas, do batismo e do crisma, então a igreja resolveu separar em duas celebrações diferentes. E a gente observa que a
unção com o óleo do crisma, com o óleo santo, tem um simbolismo muito importante bíblico. O óleo é sinal de abundância, de alegria, de purificação e cura. E por essa unção recebe-se então o selo, a marca do Espírito Santo, de que realmente pertencemos a Cristo. E nos colocamos ao seu serviço e também ao serviço da igreja. E o crismando é chamado a servir então, porque o crisma aumenta em nós os dons do Espírito Santo e nos dá uma força especial para, além de difundir a nossa fé, também defender a nossa fé. E o Código de Direito Canônico também nos traz algumas orientações em relação ao crisma. O sacramento da confirmação, que imprime o caráter e pelo qual os batizandos, continuando o caminho da iniciação cristã, são enriquecidos com o dom do Espírito Santo e vinculados mais perfeitamente à Igreja, fortalece e mais perfeitamente os obriga a ser testemunhas de Cristo, pela palavra e pela ação, e a difundirem e defenderem a fé. Qual é o lugar do crisma? É conveniente que o sacramento da confirmação seja celebrado na igreja e dentro da missa, por causa justa e razoável. Pode ser celebrado fora da missa em qualquer lugar digno. Quem é o ministro da confirmação? O ministro ordinário da confirmação é o bispo, que administra validamente esse sacramento. Também o presbítero, que tem essa faculdade em virtude do direito universal de concessão especial da autoridade competente. Ou seja, quem celebra é o bispo ou algum presbítero, algum sacerdote que tem essa função, que foi delegado pelo próprio bispo dessa função de celebrar o crisma. Quanto aos que se acham em perigo de morte, o pároco e até qualquer presbítero, ou seja, aquelas pessoas que têm a vontade de ser crismada e se encontram em perigo de morte, não precisa ser só o bispo, né? Qualquer pároco, qualquer presbítero, qualquer sacerdote pode dar unção, sacramento do crisma para a pessoa que está em perigo de morte. Quem pode receber o crisma? É capaz de receber a confirmação todo batizado ainda não confirmado e somente ele. Exceto em perigo de morte, para alguém receber licitamente a confirmação, se requer, caso tenha uso da razão, que esteja convenientemente instruído, devidamente disposto e que possa renovar as promessas do batismo. Em relação aos padrinhos, enquanto possível, assista ao confirmando um padrinho, a quem cabe cuidar que um confirmado se comporte como verdadeira testemunha de Cristo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes ao sacramento. Para que alguém desempenhe o cargo de padrinho, é necessário que preencha as condições mencionadas no Cânon 874. Foi aquelas condições para os padrinhos do batismo que eu já li anteriormente. Outra coisa importante, é conveniente que se assuma como padrinho o mesmo que assumiu esse encargo do batismo, ou seja, de preferência, que a gente escolha como padrinho aqueles mesmos que foram os padrinhos do batismo, mostrando essa continuidade do sacramento. Então, que a gente possa escolher os mesmos batismos, o mesmo padrinho do batismo dos nossos filhos, das nossas crianças. E terminando o nosso dia de hoje, nós vamos falar sobre o terceiro e último sacramento da iniciação cristã, que é o sacramento da Eucaristia. Então, a Santa Eucaristia conclui os sacramentos da iniciação cristã. É o mais importante dos sacramentos, porque é o próprio Cristo que vem até nós através do seu corpo e sangue. É também chamado de ceia do Senhor, fração do pão, santo sacrifício e comunhão. Ao nos unir com Cristo, formamos com Ele um só corpo. E o centro da celebração é o pão, que deve ser feito de trigo, e o vinho de uva, que pela invocação do Espírito Santo feita pelo sacerdote, se transformam em corpo e sangue de Cristo, através de um processo chamado transubstanciação, onde a forma continua de pão e vinho, mas a substância ali presente é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. E o sacramento da Eucaristia foi instituído na Quinta-feira Santa,
durante a última ceia com os seus apóstolos. O próprio Jesus instituiu. Então, se a gente lê no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículo também 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Então a gente observa, o próprio Jesus nos manda fazer em memória dele. Então, quando a gente observa na Santa Missa, na hora da consagração, o padre, inclusive, usa essas mesmas palavras para consagrar aquele pão, aquele vinho em corpo e sangue do Senhor, amando do próprio Jesus. Então, nós precisamos ter essa consciência de que a Eucaristia não representa, ela é verdadeiramente Jesus vivo no meio de nós, que vem através de nós, através desse alimento que é a Eucaristia, alimento para o corpo e alimento para a alma. E a gente observa na história da igreja quantos milagres eucarísticos, quantos milagres que verdadeiramente comprovam a presença viva e real de Jesus na Eucaristia. Eu queria contar um pedacinho do milagre de Lanciano, que aconteceu na cidade de Lanciano, na Itália, por volta do ano 700. O sacerdote que celebrava a Santa Missa, no momento de dúvida na consagração, ele duvidou que ali realmente se tornava o corpo e o sangue de Jesus, e naquele momento o pão e o vinho se transformam verdadeiramente num pedaço de carne e sangue no altar, diante de todos os fiéis que ali estavam para celebrar a missa. E até hoje é guardado no relicário, e com o passar do tempo foram se fazendo estudos científicos e descobriu que aquilo ali era verdadeiramente carne e sangue, e como se tivesse acabado de sair do corpo humano. Aquele pedaço de carne era um pedaço do coração, do miocárdio do coração, e o sangue continha todas as propriedades de um sangue fresco e pertencente ao grupo sanguíneo AB. Então a gente vê como Deus é maravilhoso, permite que os milagres eucarísticos aconteçam para a gente ter essa consciência que realmente é Jesus no meio de nós. E a Eucaristia, quando é consagrada, ela pode ser distribuída em 2 espécies ou somente uma, não perdendo a eficácia. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, nós temos comungado somente a hóstia, sem banhá-la no vinho, verdadeiramente, no sangue de Jesus, mas ali somente aquela Eucaristia, somente aquele corpo. Ela significa para nós o corpo e o sangue junto. É impossível separar um sangue de um corpo. Então ali está verdadeiramente Jesus, a eficácia é a mesma. E lembrando que no nosso sacrário também está Jesus vivo na Eucaristia, para nós adorarmos, para nós estar com Ele, para a gente poder ter essa intimidade de adoração ao Senhor. Então que a Eucaristia realmente tenha essa validade na nossa vida, de forma como é importante, seja valorizada realmente como Jesus vive presente no meio de nós. E o Código de Direito Canônico também tem algumas orientações sobre a Eucaristia. A celebração eucarística é a ação do próprio Cristo e da Igreja, na qual, pelo ministério do sacerdote, o Cristo Senhor, substancialmente presente sob espécie de pão e vinho, se oferece a Deus Pai e se dá como alimento espiritual aos fiéis unidos à sua oblação. Quem são os ministros da Santíssima Eucaristia? Somente sacerdotes validamente ordenado é o ministro que, fazendo as vezes de Cristo, é capaz de realizar o sacramento da Eucaristia. Quem pode distribuir a Eucaristia? Os ministros ordinários da Sagrada Comunhão são o bispo, o presbítero e o diácono. Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, acólito ou outro fiel, de acordo com o cano 230, ou seja, os ministros da Eucaristia também podem distribuir. E quem pode receber a Eucaristia? Para que a Santíssima Eucaristia pode ser administrada às crianças, requer-se que ela tenha suficientemente conhecimento e cuidadosa preparação,
de modo que, com acordo com a sua capacidade, recebam o mistério de Cristo e possam receber o corpo do Senhor com fé e devoção. Qualquer batizado, não proibido pelo direito, pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados ou os interditados, depois da imposição ou declaração da pena, e outros que obstinadamente persistem no pecado grave e manifesto. Então, aqui entra, nessa questão de quem não pode receber a Eucaristia, quem está em pecado grave e manifesto. Por exemplo, casais de segunda união. A gente sabe que o casamento é indissolúvel, então a pessoa que está no segundo casamento está em situação de pecado, então não pode receber a Eucaristia. Isso aqui não é a igreja que determina, é o próprio Jesus que fala, para que a gente não possa comungar indevidamente, porque senão a gente comunga a nossa própria condenação. Então, em situação de pecado grave, quem vive situação de adultério, quem vive juntado, sem casamento, são todas situações de pecado grave que não vão cessar e a pessoa então não pode comungar. E cada um de nós que estejamos em pecado grave contra os 10 mandamentos, precisamos confessar primeiro antes de estar comungando. Por exemplo, por algum motivo fútil eu faltei numa missa de domingo, então no próximo domingo eu não posso comungar antes de me confessar. Então estejamos alertos para que a gente realmente possa valorizar a Eucaristia como ela deve ser valorizada e não levar de qualquer jeito. Quanto à forma de receber a Eucaristia, quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se de qualquer comida ou bebida, excetuando somente a água e remédio, no espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Por exemplo, quando a missa é 7 horas da noite, então provavelmente por volta das 7h25, 7h30, a gente vai estar comungando. Então, eu posso, a partir das 6h30 da tarde, eu não posso estar comendo mais nada, só bebendo água ou remédio, se for o caso. Agora, aquelas pessoas que estão acamadas, adoentadas, precisam comer alguma coisa e remédio, elas são desobrigadas do jejum eucarístico, conforme o cânon seguinte. Pessoas idosas e enfermas, bem como os cuidadores dela, podem receber a Santíssima Eucaristia, mesmo que tenham tomado alguma coisa na hora que antecede. Ok? Os fiéis em perigo de morte, proveniente de qualquer causa, sejam confortados com a Sagrada Comunhão como viático. Então, se a gente tem algum parente conhecido que está em perigo de morte, que a gente possa chamar os ministros da Eucaristia, o padre, para levar o viático, a Eucaristia, que prepara para essa situação difícil, dessa passagem na hora da morte. Qual é o lugar da celebração eucarística? A celebração eucarística deve realizar-se em um lugar sagrado, a não ser que em caso particular a necessidade exija outra coisa. Neste caso, deve-se fazer a celebração em um lugar decente. O sacrifício eucarístico deve se realizar sobre altar dedicado ou benzido. Fora do lugar sagrado pode ser usada uma mesa convenientemente, mas sempre com toalha corporal. Então, como os outros sacramentos que nós falamos, a Eucaristia também deve ser preferencialmente realizada na igreja. E se for fora da igreja, que seja num lugar onde tem uma mesa que possa ser usada com uma toalha limpa e também com corporal, que seja feita de forma mais decente possível, dando realmente toda a honra necessária para cada um desses sacramentos. Amém? Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre os sacramentos da iniciação cristã. Te desejo uma boa semana. Continue nos enviando as perguntas para que a gente possa estar direcionando o nosso curso de fé e que nós possamos ser todos abençoados e selados em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.